Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal, dando continuidade aqui à nossa programação da semana, conversando, debatendo, falando aí sobre diversos temas, diversas questões que precisam ser debatidos, né? Precisam ser debatidos. E estou aqui com a Olivia de Lucas, né? Inclusive, xará da minha irmã, também chama Olivia, para falar sobre essa pauta aí da cultura na cidade de São Paulo, né? Como que o poder público age aí com os artistas, né? Com as manifestações culturais e muito mais. Então, sem muita demora, sem muita enrolação, eu peço para que a Olivia faça a sua primeira apresentação antes da gente começar com o nosso papo. Tá. Obrigado, Guilherme, pelo convite. Meu nome é Olivia de Lucas, sou artista, articuladora cultural, tenho vários ofícios, né? Então, atualmente eu estou como funcionária pública da Orquestra Sinfônica da USP, trabalho na parte administrativa. Também faço parte de um coletivo que chama Hermaná, espaço colaborativo aqui no Butantã. Faço parte de algumas frentes, né, de militância na parte da cultura. Entre eles tem a Frente Única dos Trabalhadores da Cultura, que está articulando um ato para o dia 20 de março. Também faço parte dos movimentos culturais da cidade de São Paulo, que acompanham as políticas públicas e o orçamento da cultura e outras atividades que são realizadas dentro da cidade de São Paulo, na esfera municipal, a gente fica restrito à esfera municipal. E também tem um coletivo que chama Coco da Batata, que faz uma roda de coco toda primeira ou segunda sexta-feira do mês, a depender, né, do mês. Ali no Largo da Batata a gente faz uma roda aberta, entre outros trabalhos aí na vida, e é sobre isso. Bora falar de cultura. Tá mudo. Tá desligado aqui. E a primeira pergunta que eu faço, Olivia, né, como que você avalia o tratamento, as políticas públicas aí, né, dos órgãos públicos, ou seja, né, tanto do âmbito estadual, municipal, mas se você quiser falar do federal também pode falar, em relação à cultura? Então, eu acredito que, assim, nesse momento a gente está tentando reconstruir tudo que foi destruído na esfera federal na última gestão. Isso inclui o Ministério da Cultura, que deixou de ser ministério, virou secretaria, e a pandemia, que também desarticulou, enfim, descontinuou diversos trabalhos e vários movimentos que estavam acontecendo até aquele momento. Então, agora a gente está vendo uma retomada da cultura em todas as esferas, mas a gente tem que lembrar que quem está na gestão do Estado é o Tarcísio, e quem está na gestão do município é o Ricardo Nunes. Então, na gestão do Tarcísio com a Marília Marton, que é a secretária de Cultura, existe uma falta de escuta muito grande do segmento cultural, né? E todas as reivindicações que são feitas. O estado de São Paulo é muito grande, então eu consigo falar sobre a cultura da cidade de São Paulo, incluindo a questão da esfera municipal. Então, por exemplo, a conferência estadual que aconteceu aqui em São Paulo, que foi na Sala São Paulo, foi feita de uma forma muito mambebe, sem planejamento, não permitindo que as pessoas pudessem falar, pudessem contribuir na construção das diretrizes que iriam para o nacional, e a mesma coisa aconteceu no municipal, e aí já na figura da Aline Torres, que é a Secretaria de Cultura aqui da cidade. Fizeram a toque de caixa porque foi uma exigência do Ministério da Cultura na esfera federal para que os repasses da Aldir Blanc e da Paulo Gustavo fossem feitas. Então, se não houvesse essa obrigatoriedade para poder receber a verba, essas conferências não seriam feitas. Houve, que eu participei de algumas, né, da música, e cheguei a participar da cultura tradicional, conferências livres, que foram o quê? Os movimentos daquela segmento que fizeram essas reuniões, né? Então, é isso que se mostra nas questões das políticas públicas culturais, tanto no município quanto no Estado. Existe uma lacuna enorme, um abismo entre os fazedores de cultura e os órgãos públicos e os dirigentes, né?
Então, a gente sempre tem que ficar de olho, participando das audiências públicas, das leis que são feitas e reivindicando, gritando, fazendo um ato, como a gente vai fazer agora no dia 20, para poder pedir um mínimo de dignidade, né? Ou um mínimo de escuta, para eles receberem e saberem das coisas que estão sendo feitas. Para além das formas, né, arbitrárias e, no mínimo, obscuras, que como o orçamento da cultura tem sido utilizado, né? Mas aí a gente pode aprofundar aí durante a live, que tem muita coisa para falar. Certo, Olivia. E, Olivia, você falou aí da questão da pandemia, né? Qual que foi o impacto, né, da pandemia na vida do artista, na vida aí do artista de modo geral, né, pós-pandemia? Sim. Então, no momento da pandemia, entre os diversos. Oi, dog! Entre os diversos setores que tiveram parar, a cultura foi uma das primeiras, né? Porque as primeiras coisas que foram canceladas foram os shows, apresentações, casas de shows, bares, enfim, que não é entendido como serviços essenciais, né, para a população. E também foram dos últimos a voltar. Nesse meio tempo, lugares fecharam, pessoas passaram por muitas necessidades, muitos artistas precisando viver de bolsa. Teve, inclusive, que foi uma vitória na época da pandemia para socorrer essas pessoas, essa classe, né, de trabalhadores, que foi a Aldir Blanc, que ela iniciou-se para ser uma política pública emergencial, apenas para dar bolsas para as pessoas. No entanto, apesar disso ter ajudado muito a categoria, a classe de trabalhadores da cultura, ela foi feita de uma forma muito, vamos dizer assim, desarticulada, e muitas pessoas não conseguiram chegar no recurso por falta de equipamento, porque não era todo mundo que tinha celulares. Isso foi outra questão na pandemia. Tipo, tudo virou digital, tudo virou live. Então, quem não tinha condições financeiras para comprar uma câmera interessante, ou fazer uma live no estúdio, ou ter equipamentos, microfones de qualidade, não conseguiram nem fazer live para conseguir uns Pix ou algumas transferências bancárias para poder receber algum dinheiro, né? E então a pandemia foi um período muito árduo assim para a classe, ainda está se recuperando desse baque que foi, né? E eu estou entendendo que a implementação correta da Aldir Blanc e da Paulo Gustavo nesse momento é muito importante, exatamente para tentar sanar todo o estrago que foi feito nesse último período. Certo, Olivia. E, Olivia, né, São Paulo, né, a cidade de São Paulo é uma cidade que oferece, né, pelo menos tem uma estrutura que oferece, né, bastante diversidade cultural, né? Isso a gente não pode Sim, negar. Mas, ao sim, mesmo tempo, é uma cidade que né, não é todo mundo que tem acesso a essa riqueza que existe em São Paulo, né? Quais sim. políticas públicas poderiam ser tomadas aí para democratizar a cultura em São Paulo, né? E qual que é a importância aí desse tema? Então, as políticas públicas para esse fim já existem. Se elas fossem implementadas corretamente, a cena cultural seria muito mais democrática. Um exemplo disso é as casas de cultura. Elas são casas para promover tanto difusão cultural, quanto formação, quanto fruição, certo? Então, ele é feito para as pessoas do entorno e dos lugares não do centro da cidade, porque a cidade de São Paulo é muito grande. A gente tem que sempre lembrar isso, né? Então, tem, por exemplo, na Zona Sul, cara, para você andar na Zona Sul inteira, há horas para você atravessar, né? E tem uma casa de cultura que ainda não foi implementada lá de Cidade Ademar, mas ela existe itinerante. Ela é muito importante para poder promover a cultura local e dos artistas locais, para eles mesmos fazerem essa troca, né? Esse foi um tipo de política pública que existe, que a atual gestão tentou atacar e acabar e terceirizar, entendeu? Passar isso para organizações de iniciativa privada, mesmo sem fins lucrativos, e tirar isso do Estado. Isso provoca um desmonte, né? Porque aí você não tem mais a transparência do que é feito dentro das casas de cultura, quem é a curadoria, quais contratos são feitos e com quais artistas, e de que forma que isso é decidido.
Outros tipos de política, por exemplo, a virada cultural, que era uma outra iniciativa muito potente da prefeitura, né, que promovia a ocupação do centro, que está também descaracterizada. Se entende a necessidade de levar esses eventos para as periferias, mas o problema é que precisa ser entendido que o centro da cidade de São Paulo também tem que ser ocupado, e uma forma de ocupar ela de forma saudável com arte e sem eliminar os moradores, as pessoas em situação de rua dessas festividades, desses eventos. Eles fazem parte, eles também são pessoas, são cidadãos, por mais que eles não tenham acesso a muitos direitos, como moradia, direitos básicos, o direito a entretenimento, o direito à cultura, também deve ser garantidos a eles, conforme a Constituição. Outras políticas, por exemplo, como vouchers para você conseguir pagar atividades culturais, os editais que fomentam os artistas, eles são iniciativas que devem ser fortalecidos. Também deve-se pensar em alternativas que não não fique na dependência sempre de uma competição, no caso dos editais, né, entre os artistas para conseguir esse dinheiro para poder fazer os seus projetos culturais. Então, existem diversas políticas públicas muito importantes que já existem, que poderiam ser melhoradas, poderiam ser ampliadas, mas isso não é feito na atual gestão, que, na verdade, tem um entendimento contrário. É sempre no sentido de tornar a cultura puro entretenimento, o dinheiro é gasto com particulares, sem transparência, e a ideia é privatizar. Então, já que eles não conseguiram privatizar as casas, eles foram privatizar a programação. E, atualmente, para além disso, eu acredito que isso não entra na pergunta que você fez, mas eu acho que é bom salientar, Guilherme, que os pagamentos dos artistas, quando são contratados pela secretaria, tá um atraso absurdo, demoram até 60, 90 dias para serem pagos, né? Para além do PIA, PIAPI, que são programas de formação para as juventudes, tanto das pessoas adolescentes até a primeira infância, que também estava em vias de ser promulgada a lei dentro da Câmara, mas não foi para frente. Então, assim, é uma luta diária para poder implementar as políticas públicas culturais aqui na cidade. Olívia, aprofunda um pouco mais essa questão do pagamento do artista, né? Por que está rolando essa demora e quanto que é um cachê, quanto que a prefeitura paga de cachê para o artista? Ah, sim, posso aprofundar sim. A questão do atraso, ela deriva muito do sucateamento da Secretaria de Cultura, que não faz concurso público há mais de 20 anos, de acordo com o Sindicep, que é o Sindicato dos Funcionários Municipais da cidade de São Paulo. Eles passaram essas informações para nós em algumas reuniões anteriores, e a Secretaria de Cultura, então, está sem funcionário, então eles não conseguem executar o orçamento. Inclusive, saiu uma matéria da Folha falando sobre isso recentemente. Se vocês quiserem procurar, vocês vão achar essa matéria. Muito, muito bem escrita. Eu acho que, se eu não tenho a da Folha, eu fiz uma no G1, também falando sobre o desmonte da cultura. Os artistas é assim, eles funcionam das duas formas. Eles podem ser contratados por inexigibilidade, agora de acordo com a nova lei 14.133, como profissionais do setor artístico. Aí eles comprovam o cachê que eles recebem dos últimos 2 anos, se eu não me engano. Então, eles têm que comprovar o cachê, vamos dizer assim, um nível de cachê, digamos, R$10.000, que eles receberam nos últimos 2 anos de 3 contratantes que não seja a Secretaria Municipal. Essa é uma forma de determinar o cachê de um artista dentro da secretaria. Outra forma, depois de muito embate, né, com a secretaria, é a portaria. Agora eu não vou lembrar o número da portaria para te falar, mas existe uma portaria municipal baixada pela secretaria que ela determina até que valor X linguagem com X integrantes pode receber. Um exemplo, mais ou menos, uma banda musical de 5 integrantes está em R$6.500. Uma oficina, eu acho que está em torno de 1.500, se eu não me engano. Então, existem tem essas duas formas de remunerar os artistas,
E essa questão da portaria, existe uma discussão a ser feita sobre ela, porque às vezes ela não dá conta, por exemplo, de uma peça teatral, de dar, né, ter o dinheiro necessário para que uma determinada peça circule, dependendo de qual peça que a gente está falando, né? Enfim, o problema mais sério atualmente tem a ver com o pagamento atrasado, né? Tipo, não ter a infraestrutura necessária de mão de obra dentro da secretaria e do financeiro. Eles estão usando jovens monitores, já teve essa denúncia também feita, para poder fazer cargos que, na verdade, quem tinha que fazer eram os funcionários públicos, ou pior, né, contratando pessoas em desvio de função, contratando de uma produtora, e aí essa produtora vai lá e fornece funcionários, entendeu? Nem livre nomeação, né, que seria o mais correto, vamos dizer assim, ou menos problemático. Então, a situação funcional de RH da secretaria e da prefeitura está bem complicada. Entendo. E, Olivia, recentemente eu trouxe, eu levei aqui para o canal, né, um militante que produz, né, faz funk, né, tem uma relação com o funk. E a gente, dentre várias coisas que a gente debateu, né, sobre a questão do direito ao lazer da juventude, né? Essa juventude, principalmente da periferia, né, tem o seu acesso restrito ao direito à cultura, ao direito ao lazer, né, e ao mesmo tempo, né, acaba fazendo aí, né, nesses bailes, né, de rua, né, nos chamados fluxos, né. Como que você vê essa discussão, né, dos fluxos e como, né, tá acesso a cultura para essa juventude que não tem, né, e acaba buscando, né, o seu lazer em situações que, né, apesar que acho que a gente não pode criminalizar, né, o negócio em si, numa situação, em lugares aí que são bem precários, né? Então, como que a gente pode, né, como que vocês tratam essa discussão, né, e como, né, democratizar esse acesso para a juventude? Então, a ocupação da rua é legítima por qualquer expressão artística. Eu acho que isso tem que ser garantido, né? E dependendo da origem daquela expressão artística, ela vai ser mais ou menos perseguida pelo Estado, pela polícia, pelos órgãos fiscalizadores, pela CT, enfim. Eu não sei se o fluxo que você fala é o fluxo parecido com o fluxo que acontece das pessoas que têm dependência no centro, ou se é o fluxo mais das pessoas do funk que ligam os carros com aquele som alto, né, e para se divertir. Então, acho que assim, existe a necessidade de entrar uma organização, né, para que essas pessoas tenham o seu direito de poder usufruir o seu tempo livre, que já é escasso, porque geralmente essas pessoas vêm de uma classe econômica mais baixa, e essas pessoas estão na precarização do trabalho num jeito alucinado, que são as pessoas que fazem os aplicativos tanto de entrega de refeição, quanto aplicativo de carro, de moto, enfim, que trabalham nos trabalhos terceirizados de segurança, enfim, são as pessoas que estão nesse extrato mais precarizado da sociedade. Geralmente essas pessoas, elas têm que ter um momento para se divertir, o momento que elas têm para se divertir são nesses horários que elas vão querer curtir o rolê delas, o funk delas, com o som delas e o goró delas, e isso vai atrapalhar o vizinho que quer dormir, que também é legítimo. A senhora que tá doente, que não pode ficar ouvindo o som alto até as 3 horas da manhã. Então, acho que assim, se tivesse, na verdade, uma presença consciente do Estado, da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Direitos Humanos, que eu acho que deveria entrar junto, porque a cultura ela é transversal a todas as outras pastas, da saúde, da educação, todas essas pastas, todos esses temas se conversam. Então, se tivesse uma atuação organizada e coletiva para poder atuar nessas situações, de poder organizar bolsões, porque existem diversos lugares que, por exemplo, são cercadas de fábricas, que não teria problema nenhum que essas pessoas pudessem curtir o seu lazer ali, sabe?
que não seria em áreas residenciais, ou seja, tipo, organizar esses tipos de manifestação que são totalmente legítimos. Eu acho que existe mais uma necessidade de ter um olhar mais acolhedor para esse tipo de manifestação do que preconceituoso, que é o que acontece, que é bandido, é povinho, é isso, rap funk não é música. Cara, quem é que determina o que é música e o que não é música? Ligado? Se a pessoa tá curtindo e tá achando da hora o que ela tá ouvindo, aquilo é música. E tem que ter tanto respeito quanto qualquer música clássica e artista foda que tá tocando num palco de milhões, um sertanejo. Essa é a minha visão. Certo, e também concordo também. E, Olivia, uma questão que a gente tem que debater aqui é a questão, né, da perseguição que muitas das vezes o artista de rua sofre, né, pela GCM, né? Como que você enxerga essa questão? Nossa, então, da mesma forma que eu abordei o caso anterior, né? Isso acontece muito nas ruas, nem tanto. Nas ruas está um pouco mais tranquilo esse tipo de perseguição aos artistas. Tem acontecido mais dentro dos meios de transporte. Então, nos ônibus, nem tanto, mas no metrô e na CPTM, nos trens, isso é bem complicado, né? Eu até tinha falado com. Esqueci o nome do nosso amigo que eu tinha conversado na semana passada sobre isso, que uma das soluções mirabolantes e incríveis que o metrô teve para dar conta desses artistas que fazem o seu mangueio, porque é uma forma de você conseguir dinheiro e remuneração com a sua arte, né? Você entra num vagão, fala, vou tocar uma música para vocês, ou vou cantar, vou tocar, falar meus poemas, ou um menino que entrou que era slammer, começou a fazer improvisações com as pessoas, com os passageiros, e pedir um trocado. Então é uma forma da pessoa conseguir se remunerar e apresentar a sua arte também, né? Se divulgar. Uma das soluções para tentar resolver esse tipo de intervenção dentro dos trens, o metrô abriu um edital que você poderia ocupar, né? Áreas específicas, que existem áreas enormes dentro das estações do metrô, né? Aqueles corredores gigantes, os buracos enormes, aquela parte que liga a estação Consolação e Paulista é enorme de grande. Então você poderia usar esses espaços para poder fazer sua apresentação sem cachê. Entendeu? Que eles, tadinhos, não tem dinheiro para pagar cachê para artista, né? Vamos pensar uma empresa como o metrô da linha amarela, muito pobre, né? Precarizado, um povo sem dinheiro, né? Imagino ali trabalho, tipo, todo o esforço que eles têm para poder manter aquela infraestrutura enorme. Então, assim, né? Acho que a ironia está meio dada aí. Então é isso. A falta de respeito com os artistas de rua é abismal, assim. Eu acho que em momentos anteriores foi pior, sabe? Mas eu acho que o crítico mesmo está dentro desses vagões, dentro dos metrôs. Eu acho que isso deveria, na verdade, ser entendido como espaços públicos e eles deveriam sim ser remunerados, cara, pelas próprias empresas que têm a concessão. Isso tinha que entrar no contrato de concessão deles, seria uma forma de contrapartida por eles poderem explorar esse serviço público que é o transporte paulista, né? Então, assim, é isso que eu penso. Certo, Olivia. E, Olivia, falando ainda de cidade de São Paulo, né? A dinâmica, né, da cidade de São Paulo, né, principalmente a correria, atrapalha, né, as pessoas, né, que têm o acesso à cidade a ter contato, né, com a cultura, né, porque muitas vezes, né, na correria você não consegue nem parar para o lado para ver aquela pintura que está numa parede em São Paulo, ou até mesmo parar por uns 10 minutos para escutar o artista que está tocando na rua. Essa dinâmica atrapalha e como, né, fazer, fazer algo para tentar melhorar isso, né? É possível, na sua opinião? Então, eu acho que as pessoas, elas até param para ouvir, para ver, mas elas estão acostumadas a um enlatado que é dado,
pela grande mídia. Então, por exemplo, você às vezes passa batido por um artista que está lá na calçada tocando uma música linda, autoral dele, mas você vai prestar atenção no que a Globo ou o YouTube tá te falando que é a trend do momento. Entendeu? Então, você não vai pagar 10 conto para ir ver o seu amigo tocar num barzinho, mas você paga R$ 100 para ir no Cinemark para ver um filme norte-americano com super-heróis que não existem, porque os efeitos especiais são incríveis. Então, sabe, é mais uma questão cultural, assim mesmo, das pessoas entenderem o que é a arte e como que ela se dá e quais são as manifestações existentes no próprio país. Às vezes a pessoa não sabe que existe dentro ritmos que vieram daqui, sabe? Que foram criadas da miscigenação da mistura dos povos europeus com os indígenas, com os negros, com os árabes, e disso surgiu coisas lindas, sabe? Não consegue entender, tipo, toda a dinâmica de construção de uma arte que você usa, de um adereço que você usa, enfim, né, das tecelãs. Então, acho que esse olhar um pouco mais sensível, a gente não consegue ter. Aí eu concordo com você que tem a ver com esses atravessamentos de tempo que a gente está tendo, e está cada vez pior isso, né? Está cada vez mais pesado a situação do capitalismo em cima da vida das pessoas, né? Menos tempo elas têm para poder simplesmente parar e refletir, porque não existe mais ócio, né? Que era entendido antigamente, lá, claro, pelos escolhidos da época lá dos gregos, o ócio criativo. O ócio criativo era coisa para pessoas abastadas de dinheiros e donas de escravos, né? Mas a gente tem que entender que esse ócio criativo é para qualquer pessoa, e isso é importante para a gente conseguir absorver a nossa subjetividade, o nosso entorno, e a partir daí criar, e a criação é tanto para quem faz a arte quanto para quem aprecia a arte, né? E aí você vai conseguir olhar para um grafite bem feito do Paulistinos, que faz uma arte incrível lá no centro da cidade, com lambis, e você vai ser tocada por ele, né? Então, acho que tem várias formas de ver essa falta de sensibilidade das pessoas para as questões artísticas, né? Eu acho que tem tanto uma inaptidão educacional de poder estimular isso desde as crianças, né? E elas vão aprender como apreciar arte por meio de celulares, por meio né, por meio da comunicação da mídia hegemônica, que é uma apreciação muito baseada no consumo. Então, você vai consumir esse desenho e esse programa e essa produção artística, porque a partir dela eu vou poder te vender camisetas, tênis, shows, bonecos cabeçudos, entende? É mais do ter, assim, e ali tem uma subjetividade, porque as pessoas se identificam, né? Ela se identifica com Pantera Negra, que nem, mano, o movimento negro ficou pirando louco. Nossa, Pantera Negra, que incrível! Porra, mano, o cara que era mais disruptivo e foda foi o vilão que morreu, mano, que falou que não ia morrer numa prisão porque ele cansou de ser preso. Vai morrer no Rio. Olha isso a fala do filme. O vilão do Pantera Negra vira e fala: eu prefiro morrer no mar como os meus irmãos que foram escravizados do que ficar numa prisão. Tipo, mano, sabe? Então isso pega para o povo preto. Então eles conseguem pegar na nossa subjetividade e transformar isso em consumo. Entendeu? Esse que é o problema. A comunidade, desculpa, o consumo tá tão introjetado na gente, entendeu? Isso tá no nosso dia a dia. Eu acho que isso que atrapalha muito também a nossa sensibilidade para apreciar coisas que, na verdade, às vezes não teriam custo, dinheiro, né? Teria um outro tipo de custo, seria um outro tipo de troca, né? Não necessariamente ver quem tem mais dinheiro para poder comprar um Fúquio, sei lá o nome daquele bonequinho lá. Enfim, é isso. Aí, Olivia dando spoiler de filme que não assisti ainda, né? Acho que teve, não sei se você deveria. Tá, mas Guilherme, você não assistiu o bagulho, vai fazer o quê? 6 anos? Que
Aí não é spoiler mais, né? Poxa, Não, viu que é enfim, velho? não, tudo bem, tudo bem. A falha foi minha de não assistir, mas enfim. Olivia, em cima dessa discussão aí que você colocou, né? Muitos podem falar, mas o problema aí está na educação, né? Você concorda com essa perspectiva? Até quando isso é válido ou não, né? Se isso tem algum limite ou não? Então, a gente até pode colocar mais ou menos na educação, porque a educação da forma que é, vamos dizer assim, a educação formal, né? A educação formal, da forma que ela é construída e está sendo reformada, porque ela está sofrendo reformas, ela realmente prejudica isso que eu estou falando, da apreciação da subjetividade. Exemplo, não tem mais filosofia, não tem mais ciências sociais, você tem que produzir, você não tem que pensar. Você está sendo criado numa caixinha para você poder receber ordens e fazer tarefas fechadas que você está alienado a tudo o que gira em torno daquilo que você está produzindo. A educação formal tem essa característica. A educação formal, digo assim, do ensino médio, né, fundamental e tal. Acredito que no ensino superior existe já um grau de disputa. Existe as pessoas que têm essa cabeça profissionalista, né, de especialista, enfim, de progresso, de a gente tem que chegar lá, e tem as pessoas que estão numa outra pegada, que já tem, que geralmente são as pessoas dos estudos sociais, que já estão refletindo de outra forma, vamos pensar, na verdade, o que significa a gente quanto sociedade, o quanto que a gente tem que, de fato, ter esse progresso, e é dali, dessa parte que vem pensar a obsolescência programada dos dispositivos, como que a gente freia o capitalismo, enfim, né, a questão do comunismo ecológico, enfim, e vários outros temas que vêm da academia. Então, eu acho que a educação, sim, vamos dizer assim, é uma área em disputa. A gente tem que fazer uma educação transformadora, né? Eu acho que é pela educação que a gente transforma isso também, então ela não é uma coisa estanque, tipo, ela é culpada ou ela não é culpada. Na verdade, ela é uma ferramenta, né? Que a gente tem que trazê-la para o nosso lado e disputá-la, entende? Porque é ela que está, na verdade, transformando a sociedade e os cidadãos que estão sendo criados dentro dela. As crenças das coisas que elas acreditam deixam de acreditar, né? E é isso, a gente está num momento de de revisão histórica, enfim, né, de narrativas, de o que eu acho, de terra plana. Então, assim, a gente está num momento muito complicado do mundo, porque eu acho que isso veio, inclusive, com a questão da internet, né? A internet sendo democratizada, enfim, e as pessoas começando a ter acesso a muita informação, que não é conhecimento, conhecimento é uma coisa, informação é outra, dados, né? Textos, conteúdos, mas nada com uma reflexão sobre, com uma mediação, né? E isso está causando essa maluquice que está acontecendo na educação formal, né? E isso, assim, não houve uma iniciativa, vamos dizer assim, da sociedade. Aí eu vou pôr na sociedade mesmo, não acho que é só o Estado que tinha responsabilidade sobre isso. Na formação dos professores para poder lidar com essa situação, né? Que agora eles estão, isso, tá também tendo esse movimento dos profissionais da educação tentar reformular por eles próprios, não com a iniciativa pública, né, com o Estado, enfim, Tarcísio está aí para bloquear os livros, ai, Senhor amado. Então, existe essa iniciativa para poder entender como que eles podem transformar a sala de aula numa coisa mais integrada, né? O conhecimento que os alunos têm acessando da internet, como eles podem ser um mediador a esses conteúdos. Então, acho que existem muitas iniciativas legais nesse sentido, e isso também ajuda na subjetividade das pessoas para elas poderem apreciar a cultura, apreciar a música, apreciar a própria consciência delas e se tornar pessoas criativas. Mas eu também acho que do outro lado tem a mesma questão, a questão do cerceamento da informação, das fake news,
das teorias de conspiração. Eu acho que está tudo muito próximo. Então, como que a gente se previne, né, de não cair nessas armadilhas? Como é que a gente forma os nossos mais jovens, né, para que eles não caiam nessas armadilhas? Eu acho que a gente está nesse momento de disputa, de fato, do campo da educação. Perfeito, Olivia. Então vamos aí para a última pergunta, né? Uhum. E como que a prefeitura, o estado de São Paulo trata a manifestação cultural politizada e principalmente crítica aos governos e a eles mesmos, né? Como que é tratado isso, né, pela prefeitura e pelo estado? Claro. Eu acho que assim, eles simplesmente perseguem. É assim que eles tratam as pessoas que estão engajadas, né, em uma consciência política, enfim. Mas eles tentam fazer isso de forma disfarçada, óbvio, né? Mas é isso, quando você participa de atividades, quando você está ali na disputa e na tribuna, dando a cara, como muitos companheiros, eles começam a ser perseguidos, perdem trabalhos, perdem contratos, enfim. Não existe lugar de diálogo, por mais que eles falam que tem, não tem lugar de diálogo, entendeu? A gente tentou fazer reuniões por meses, para não dizer anos, desde que a Aline entrou, a gente conseguiu no começo da gestão, quando ela estava entendendo quem era a nossa articulação de movimento. Aí ela foi, porque ela queria entender com quem ela estava lidando. Depois nunca mais ela atendeu um telefonema, um e-mail, nunca foi numa reunião, audiência pública, foi numa que foi muito específica e também não respondeu tudo que foi questionado a ela, sabe, ficou lisa e depois não voltou nunca mais. Mandava sempre os assessores, mandava sempre os lacaios, sabe? Os subordinados dela para responder por ela aquilo que ela não tinha coragem de responder, entende? E mesmo assim, vai para outros eventos que têm um cunho mais, vamos dizer assim, particularizado, mais empresarial, mais, né, do lucro do entretenimento, de grandes contratações, tipo Nova Angabaú. Então, eu entendo que na esfera, que eu tenho mais apropriação para falar da esfera municipal, tá? Da estadual, eu acredito, é assim também, mas como é o estado inteiro, né, eu acho que é mais complicado falar de uma forma mais ampla, assim, né, do estado, mas no município eu tenho essa percepção muito forte. Não existe, não existe apoio, na verdade, existe uma perseguição aos campos artísticos da cultura que tem um engajamento um pouco mais evidente. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a Olivia pela participação e também pela paciência, né? A gente tentou fazer uma live, né, na segunda-feira, né, através do Ulisses, e a live acabou dando errado, e a Olivia, topou remarcar a live para hoje, né, usando aí um tempo que ela tem disponível, então agradecer ela por isso também, e dizer que a conversa foi muito boa, e passa a palavra aí para ela fazer suas considerações finais. Eu que agradeço, Guilherme, o convite. Está sendo ótimo participar das duas lives. Pena que a segunda não foi para o ar, mas é isso, questões técnicas acontecem. Obrigado, muito obrigado mesmo pelo convite, pelo reconvite. Estou muito feliz aqui de estar participando. Só queria reiterar o ato, queria concluir a minha fala chamando o pessoal para o ato do dia 20 de março. Vai ser na frente do Teatro Municipal. Pode seguir nas redes, né? A FUCT, Frente Única dos Trabalhadores da Cultura, SP, então é FUTC, SP, nas redes. Lá tem as informações, manuais, traga sua bateria, se você é de bateria, traga seu corpinho, se você é a pessoa da dança, traga a sua pessoa, se você é uma pessoa que só curte arte, que gosta de colar nos atos, e vamos reivindicar uma melhora aí e respeito à classe cultural da cena dos trabalhadores da cultura aqui na cidade de São Paulo.
Opa, então é isso aí. Mais uma vez aqui agradecendo a Olivia, agradecendo também a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente as nossas entrevistas e matérias e também segue a gente aí nas redes sociais, no TikTok e Instagram. E quem puder colaborar aqui com o nosso Pix 385-007-028-00 CPF, né, para a gente poder continuar, né, fazer aí o nosso trabalho, né, poder continuar aí fazendo nossas entrevistas e também matérias, né. Então é isso aí, pessoal, né, por hoje é só, né, por hoje entrevista, um forte abraço e fui.